dessa vez vai? Será que dessa vez a gente vai conseguir? Não sei. Mas a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Além de brasileiro, a gente serve ao Jesus de Nazaré, o Deus vivo, aquele que sempre renova nossas forças e nos dá esperança, renova nossa fé. Então estamos aqui novamente. Eu acho que talvez seja... Camila, já mandei para você, baby. Vamos ver aí? Camila. Ah, A paz do Senhor. paz do Senhor, varoa de Jeová. O inimigo se levanta, mas é para cair. Sempre, 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 sempre. Ele só levanta para poder ficar de pé e a vergonha dele ficar melhor, mais visível. Porque ele sempre é derrotado. Imagina que hoje, entendeu? Neste barraco aqui, neste lugar tão maravilhoso que é esta página do Esperançar, a gente recebendo essa pessoa incrível, o diabo vem tentar fazer alguma coisa, ele é sujo, é imundo e já está derrotado. E olha aí a gente Duas aí. mulheres pentecostal, não dá, né? Não tem como. Não tem como. Como você tá? Bem, graças a Deus. Sim, abaixo da graça do Senhor. Você, além de mais Tá bonita, bem. vejo. Aí você vai querer que aconteça o quê? Que eu me estufe e exploda, né? Que nem um baiacu, porque a pessoa fica me A chamando de presença bonita. de Deus, o que é isso? Brilha, resplandece. É, é unção, meu amor, é unção. Olha aqui, ó. Eu falei um monte de coisa na minha outra tentativa de fazer essa live e não apareceu, foi nada. Então, agora vou dizer. Estamos aqui em mais um encontro incrível neste mês em que estamos refletindo, conversando, abrindo nosso coração sobre e com os nossos irmãos LGBTs. O Esperançar esse ano, como todos os anos, a gente tem lançado um material devocional e para estudo bíblico. Esse ano nós vamos lançar a revista Bendiga. E já vou avisando para vocês, o lançamento da revista é no dia 28 de agosto. Vocês se programem, porque vai ser incrível, vai ser maravilhoso. A revista Bendiga é justamente isso, é o que a gente já ouviu falar sobre LGBTs. O que você já ouviu falar sobre você que é LGBT? O que você já ouviu na igreja falar? O que será que a Bíblia diz? E o que você quer dizer? Então, essa nossa revista aqui vai ser bem gostosa. O lançamento, então, vai ser mais gostoso ainda. E quem for no lançamento vai ganhar a revista na hora impressazinha. Então, é o seguinte, nós ainda estamos fechando o local, mas você já marca no seu calendário esta data maravilhosa. Dona Camila, como a senhora está? Agora eu tô ansiosa para esse lançamento. Por favor, né? Uma coisa tão incrível, né? Vai ser maravilhoso. A gente precisa, né? Eu acho que a gente está carecendo muito ainda, assim, nas nossas igrejas e nos nossos espaços de um material que dê subsídio para a gente pensar mais sobre essa questão da igreja, a questão da sexualidade. Acho Uhum. que a gente tem, graças a Deus, muita gente produzindo teologia queer e tal, mas eu acho que não é num material talvez tão simplificado assim quanto uma revista, quanto é a proposta dessa revista, que dê pra gente pegar, pra gente fazer aquele exercício mesmo de escola bíblica dominical, pra Sim. gente fazer uma reflexão na comunidade. Então, eu acho que é uma proposta que chega para somar muito, assim, sabe? Aquilo que a gente tem demanda nos nossos espaços comunitários. Eu acho que, enfim, vai ser uma bênção ter essa revista em mãos. Vai sim, vai sim. E graças a Deus também tivemos a contribuição, estamos tendo a contribuição dos irmãos, né, LGBTs que estão participando, porque assim, gente, é tipo a causa negra também, né? Ninguém quer que alguém fale por você. É isso. Então, a Luísma está falando aqui do. Mas então, dona Camila, para saber da sua vida, você está bem? Como vai saúde? Como vai família? Como vai trabalho? Como vai sonhos? Graças a Deus, coisas caminhando, assim, né? A gente vive Bom, tempos complexos, difíceis, mas terapia em dia, porque é só assim para aguentar. menina, eu também. Terapia Não vivo sem minha terapeuta.
Obrigada, Henrique, meu terapeuta. Beijo pra você. Eu devia ganhar mais, gente, muito mais, porque honestamente. Mas é isso, a gente sabe também que é pela graça de Deus, né? Que a gente tá em pé. Então, é isso. Verdade. Só agradecer. Verdade. Glória a Deus, glória a Deus. É isso. E a gente é sustentado pela graça do Senhor, né? É isso. E surpreendido também, cara, porque tem hora que Deus faz cada coisa que eu falo, gente, como é que pode um negócio desse? É verdade. E como que o cuidado de Deus aparece com a nossa vida de tantas maneiras diferentes, né? Incrível, incrível, incrível. Bom, minha gente, hoje então nós vamos falar sobre um tema, né? Que nós vamos falar a realidade. Nós não vamos aqui maquiar, nem aumentar, nem diminuir, vamos falar de forma justa, né? Sobre a realidade dos LGBTs nas igrejas evangélicas do Brasil. Eu acho que é uma pergunta complexa demais para a pessoa responder em 30 minutos, né? Sim. Mas a gente pode fazer uma síntese aí em que você fale um pouco para a gente, Camila, sobre algumas nuances dessa realidade, né? Então, assim, como é... Primeiro, eu queria que você falasse como é para os LGBTs nas igrejas convencionais, como é estar, como é ser evangélico, qual é a realidade de vocês? Tá. De fato, é bem complexo, mas a gente vai. Vamos lá, a gente vai chegar num lugar que seja legal, assim, de conversar. Primeira coisa, Andressa, que obviamente nas igrejas hegemônicas, né, nas igrejas que têm uma teologia que ainda é uma teologia mais tradicional e que isso que é a maioria, né, das nossas igrejas, ainda é uma realidade bastante difícil ser LGBT nesses espaços, porque inevitavelmente estar nesse espaço sendo LGBT, você das duas uma. Ou você vai entrar num... Gente, se vocês ouvirem miados, eu tenho 3 gatas, tá? E elas Não, ensandecidas. Ah, então tá bom, que bom. Porque não tem deixa, a criação declara a obra do Senhor. Eu acho que essa gata é sapatão, inclusive, aí a gente tá falando de LGBT, ela vem querer dar opinião. Tem essas coisas. Deve ser, mas deixa, a criação declara a Isso. glória do Senhor. Eu acho que a maioria das pessoas que está inserida nesse contexto de igreja mais tradicional, infelizmente, precisa fazer aquela opção de negar a sua própria sexualidade, sua própria identidade e viver ali trancafiado dentro do armário. E aí a gente tem normalmente 2 tipos de pessoas aí, né? As pessoas LGBTs que ficam nessa negação e falam, é isso, eu não sou uma pessoa LGBT, Cristo já me restaurou, eu já me arrependi, ou então nunca nem cheguei a praticar, mas me arrependo dos meus pensamentos, porque só o pensamento já é pecado. E vive nessa e é horrível, porque é um processo eterno de autoviolação, né? Você se viola, você se... não só auto, né? Porque a igreja faz isso com você também, mas também é um processo de autoviolação muito difícil, autodestrutivo, assim. E a gente tem também uma realidade que, infelizmente, André, está ficando cada vez mais comum, porque várias igrejas conservadoras têm adaptado o discurso. Antes, a gente tinha só um discurso, que é pecado, é errado, acabou, não pode ser LGBT. Com o passar do tempo, essas igrejas foram percebendo que estava muito difícil manter esse discurso. Não estava conseguindo só justificar, poxa, mas como assim? Eu oro, eu peço a Deus, nananã, eu me comprometo, e eu continuo, sabe, sendo essa pessoa. Por que Deus não muda isso? Fica difícil responder algumas perguntas. E aí as igrejas começaram a adaptar o discurso conservador. E ele ficou mais perigoso. Porque agora o discurso de parte dessas igrejas, qual é? É um discurso de está tudo bem você ser LGBT, Deus te ama sendo LGBT, sendo um homem gay, uma mulher bi, uma mulher lésbica. Só que desde que você não pratique a sua sexualidade. Você pode ser homossexual, desde que você não pratique a homossexualidade. Então
Veja bem essa adaptação perigosa que o conservadorismo faz. Ele diz, tá tudo bem você ser quem você é, desde que você não seja quem Não você seja. é. É muito contraditório e não faz nenhum sentido. Você não fala para uma pessoa heterossexual, por exemplo, que tem desejo de transar antes do casamento, você não vira para ela e fala assim, ai, você tá tudo bem você ser hétero desde que você não... Entende? Assim, é uma outra lógica e que é muito perversa, assim, muito perversa, porque você, apesar de admitir que essa pessoa existe, você castra a identidade dela, você não dá o direito dela viver. Isso quer dizer que essas pessoas nunca vão poder ter matrimônio, essas pessoas vão ser obrigadas a viver sozinhas pro resto da vida, elas nunca vão poder constituir família, sabe? Que Deus perverso é esse que te pede isso? Que fala assim, tudo bem, eu te aceito como você é, eu te criei assim, mas esse é seu espinho na carne. É um Deus muito perverso para fazer uma coisa dessa. Te fazer desse jeito, te criar desse jeito, mas te pedir para negar afeto, te pedir para negar uma coisa tão essencial que ele próprio colocou em você quanto a sexualidade. Então, existe essa tentativa de adaptação do discurso conservador e que, na verdade, honestamente, só tenta mascarar a violência, porque a violência continua lá nesse discurso. Claro, Então, claro. infelizmente, ainda é uma realidade extremamente difícil ser uma pessoa LGBT na igreja. Eu acho que, assim, sempre, né? Existem aquelas pessoas LGBTs que conseguem viver a sua sexualidade e ignorar esse discurso homofóbico da igreja. Sempre pode ter. Mas eu realmente acredito que a maioria de nós que está dentro desse contexto de igreja é extremamente violentado, vive assim num lugar inclusive perigoso, porque a sua saúde mental tende a degringolar, sabe, nesses processos, assim, você ir piorando cada vez mais sua saúde mental. A gente tem uma concorrência muito grande, inclusive, de pessoas cristãs LGBTs que partem para o autoextermínio, que estão realmente num lugar assim bastante perigoso da saúde mental, porque esse discurso religioso, infelizmente, acaba violentando cada vez mais essas pessoas. Uhum. Tem questões também relacionadas à família, né? Muito. Em muitos casos, a família é da igreja. Uhum. E apesar, mesmo que a igreja diga, você pode ser um LGBT desde que você não se relacione sexualmente, ou nem sexualmente, desde que você não se relacione com alguém do mesmo sexo, porque nem todas as relações humanas, né, afetivas, têm sexo. Mas nem isso, você simplesmente não pode. Não é nem como o caso, por exemplo, dos héteros que na juventude sentem desejo sexual e sentem vontade de transar. Aí eles dizem o seguinte, você não pode transar, mas você pode namorar. Uhum. Mas com o LGBT ele não pode nem namorar sem sexo. Pode. Né? Porque poderia dizer, olha, você... afetivos, né? Exato, assim, você pode ser LGBT desde que você não transe, assim como trata com os héteros. Mas nem nesse ponto, porque não pode ser. Mas tem a questão das famílias também dentro desse universo de igreja, né? E o quanto que o discurso da igreja vai entrar na família e vai afetar essa relação dessa família que não vai... A família, muitas vezes, ela não vai absorver esse caso de tudo bem, é só você não transar. Uma família conservadora com o LGBT, ela não chega nesse ponto, né? Infelizmente, não. E, infelizmente, as famílias são parte desse sistema violentador, né? Abusador para quem é LGBT, assim. Então, essa é parte do nosso desafio, né? Porque a gente fala, inclusive, a parte da acusação que a extrema-direita faz é muito de vocês querem acabar com a família. E eu digo que, na verdade, quem tenta acabar com a família é a extrema-direita e seu conservadorismo. O conservadorismo, ele pressupõe acabar com a família, porque uma mãe, um pai que expulsa de casa um filho por ser LGBT, ele está cedendo a isso. Ele está cedendo espaço para que sua família seja destruída por causa do preconceito dele. O que a gente faz, sendo pessoas progressistas e professando uma fé, que é uma fé num Jesus que liberta e que acolhe as pessoas e onde existe espaço na mesa para pessoas LGBTs, o que a gente faz é o oposto. É fazer famílias se reencontrarem, é fazer o perdão fluir nas famílias, é trazer reconciliação para dentro das casas. Então, onde uma pessoa LGBT foi expulsa de casa e teve que viver em situação de rua, uma pessoa trans foi botada para fora e teve que viver em situação de prostituição, é esse pai, essa mãe pedir perdão, trazer de volta, se reconciliar.
É isso que a gente deseja, é isso que a nossa fé prega. A gente não prega a separação das famílias. Quem faz isso é o fundamentalismo. E aí esse é um ponto que a gente precisa deixar explicitado e nítido também, né? Para fazer essa diferenciação, porque esse discurso da extrema-direita é um discurso mentiroso, né? É Satanás mentindo para a igreja sobre uma realidade que, na verdade, é o oposto. Exatamente. Outra coisa também, se a gente pode, eu acho que tá bem bom esse papo que a gente está fazendo, tentando fazer comparações de tratamentos, né? Então, por exemplo, a gente vê que as pessoas não são questionadas, por exemplo, vamos continuar com esse mesmo paralelo do jovem que quer transar e a igreja fala que não pode transar. E ele tem um desejo e tal, mas a igreja não fala, você não é crente porque você tem desejo de transar. Mas o LGBT é dito que ele não é crente. Não tem como você ser evangélico e ser LGBT. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é a confissão de fé interior, né, da pessoa LGBT, como é essa relação de você ter a confirmação de sua fé, você ama Jesus, você quer viver com ele e ao mesmo tempo você tem um conflito com a igreja. Eu acho que a parte mais difícil desse processo, Andressa, é que assim, a igreja, ela não é só um lugar, não é só um espaço. A religião, ela tem esse papel, né, na nossa vida. Ela também é um lugar de afetividade. Se você é que nem eu, por exemplo, que é nascido e criado na igreja, filha de pastor, aquilo lá é seu universo inteiro. Você foi socializado inteiramente na igreja. Quando você nasceu, a primeira coisa que fizeram com você, uma das primeiras coisas foi te apresentar na igreja, foi te levantar lá do palco. Então, assim, a sua vida inteira é baseada nas relações de afetividade que você constrói naquele espaço. Essa é a parte mais difícil. Por que muitas pessoas LGBTs, apesar de toda a violência, optam por continuar lá dentro? Porque é muito difícil você chegar num ponto de falar, não ligo para esses vínculos afetivos que eu criei aqui. É muito doloroso você ter que falar isso, você assumir isso. E eu penei muito para chegar nesse lugar. E aí, falando da minha experiência, que eu sei que também é a experiência de várias pessoas, inclusive a galera pode comentar aí se é parecido ou não, mas no meu caso, quando eu rompi com o fundamentalismo, eu fui inundada de um sentimento de solidão muito grande, de desamparo. Eu fiquei numa sensação, porque, veja bem, minha família virou as costas naquele primeiro momento. Graças a Deus foi tudo restituído, porque Deus é maior. Mas minha família virou as costas no primeiro momento. Eu tive que romper com a minha comunidade de fé. Vários amigos numa cidade pequena de interior viraram as costas. Era um sentimento de desamparo muito absurdo. Muito absurdo. E eu lembro dessa sensação, né? De tipo, cara, o preço da minha libertação e da minha liberdade é a solidão. Que difícil isso. E foi uma caminhada até eu conseguir encontrar uma comunidade que me abraçou e me devolveu esse senso de pertencimento. E esse é o nosso desafio, né? Fazendo esses rompimentos que precisam ser feitos, a gente encontrar um espaço, um lugar, e graças a Deus tem surgido cada vez mais, espaços, comunidades, coletivos, que sejam espaços de acolhimento pra gente não ficar sem esse senso de pertencimento, que é importante também para nossa identidade. Agora, sobre ser cristão e LGBT, uma coisa que eu tive que aprender a duras penas é: quem me justifica é Cristo. Ponto. Não é pastor que vai me dizer se eu sou crente, se eu sou. Não é o blogueiro tal, crente, que tem não sei quantos milhões de seguidores. Não é irmãzinha fulana do louvor, da intercessão. Quem me justifica é Cristo Jesus. E ponto. A minha identidade enquanto cristã está firmada única e exclusivamente em Cristo Jesus, no seu sacrifício e em tudo que eu construí de relacionamento com esse Deus que eu acredito. Amém. E fazer essa mudança, virar essa chave, é doloroso, mas a gente precisa fazer isso porque não dá pra gente... Porque senão a gente sempre vai estar à mercê de estar nesse lugar que é um lugar de abuso, que é um lugar de violência e que, honestamente... Gente, desculpa, Jesus Cristo não morreu naquela cruz para eu viver aprisionada. Pra gente viver aprisionado. Então, assim, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então é isso, é para a liberdade. Eu fui chamado para a liberdade. E é para a liberdade que eu vou caminhar.
Então, eu acho que essa é uma chave teológica que a gente também precisa virar na nossa cabeça. Parar de esperar tanto essa aprovação e depender tanto dessa aprovação, que é um lugar afetivo, né, da comunidade, e passar a entender esse lugar. E é difícil, eu não estou romantizando, gente, é duro mesmo. Mas passar a entender que é isso, Senhor. Eu sei quem eu sou em você, quem me justifica é você. Obrigada pelo seu sacrifício por mim, obrigado porque a minha liberdade já foi comprada a preço de sangue naquela cruz. E eu não preciso de ninguém na comunidade ou de liderança para justificar meu cristianismo. Eu sei quem eu sou. Então, eu acho que é um pouco esse o exercício que a gente precisa fazer, assim. Sim, e você fala uma coisa muito importante, porque o senso de comunidade, a vida em comunidade nas igrejas evangélicas, ela é muito forte. As relações construídas, a forma de viver em comunidade na igreja evangélica é muito forte. Muito. Né? Não é um tipo de religião que você vai, tem o seu momento e sai. Não. A nossa religiosidade, a nossa forma de culto passa principalmente por estar junto. Né? Então, assim, na igreja a gente cria vínculos, a gente cria relações, a gente cria uma família, uma extensão da nossa família na igreja que é muito real. Então, quando acontece algo e há essa obrigatoriedade de ruptura, porque ninguém quer isso, e quando isso é imposto, assim, você tem, cara, o sentimento de estar sem chão, de estar flutuando, sabe? E tipo, porque são as suas relações afetivas, são as pessoas que você ama, são as pessoas que construíram a sua história de vida e que contam para você a sua história, lembrando de coisas e vivendo coisas. São as pessoas que construíram você também através desse relacionamento, porque a gente vai sendo transformado pelo outro. São as pessoas com quem você sai para tomar sorvete, para rir, para brincar, você espera para encontrar com fulano e de repente isso tudo some. Isso é muito doloroso. E aí, como você também já foi falando sobre a sua igreja que você encontrou, né? Eu queria que você falasse também sobre as igrejas que recebem os irmãos LGBTs de forma natural, né? Uhum. Recebem os irmãos, acolhem os irmãos e eles têm a oportunidade de voltar à vida em comunidade, ao corpo de Cristo, né? A vida em comunidade. Queria que você falasse de como é isso, assim, da importância dessas igrejas e quanto isso pode influenciar e abençoar os irmãos LGBTs nessa caminhada. Tá. Primeiro, um beijo para a Igreja Batista Semente, que está aqui presente. E eu não sei se ele ainda tá, mas teólogo latino entrou aqui, Walter, que é pastor de jovens lá na minha igreja. Que legal! Na Bethesda, aqui em São Paulo. Léo tá aí, Léo Maltrapilho. Beijo, gente. A primeira coisa, Andressa, assim, a gente precisa entender o que é também que a gente quer em termos de comunidade. Onde a gente se sente bem, né? Como a gente quer se sentir. Porque a gente tem, de fato, um número muito grande de igrejas inclusivas e em crescente. Cada vez mais a gente tem um número maior. E eu acho, inclusive, que o Esperançar-se já não tem... Vou deixar essa dica aí para a gente fazer uma decupagem aí, um processo de igrejas legais para a galera frequentar, espaço seguro. A gente já tinha feito uma postagem há um tempo. Isso. A gente tinha feito uma postagem há um tempo, que na verdade foi um repost de uma série, uma thread de tweet. E acho que essa semana, ou no final da semana passada, a gente colocou mais uma lista com outras igrejas que são receptivas para os irmãos LGBTs. Aí a gente precisa pensar um pouco o tipo de teologia que a gente quer encontrar, né, nessas comunidades. O que a gente está de acordo? Porque, por exemplo, o meu processo de ruptura com a igreja que eu cresci, ele não foi um processo de ruptura única e exclusivamente por conta da questão da sexualidade. Esse foi o principal motor. Mas não foi exclusivamente. Eu observava várias coisas na teologia daquela comunidade que já não me cabiam.
que já não faziam Ah, sentido para mim. O conservadorismo todo entranhado naquela teologia já não me caía bem, já não fazia sentido dentro do cristianismo que eu acreditava. E essa é uhum, uma coisa que a gente está atenta, porque, por exemplo, a gente tem várias comunidades que são comunidades inclusivas, onde você vai ser super bem recebido sendo uma pessoa LGBT, mas cuja teologia, infelizmente, é uma teologia ainda muito conservadora. Então, você vai chegar lá, você vai tranquilamente com o seu marido ou com seu namorado, você sendo um homem, você vai levar um outro homem, que é o seu namorado, o seu companheiro, mas se vocês não são casados, os pastores da igreja vão dizer que vocês não podem transar antes de casar, porque isso é pecado. E vão te deixar de banco se você estiver exercendo algum ministério e por acaso eles descobrem que você transou antes de casar. E você vai ver, por exemplo, um discurso que para mim é um discurso que eu classifico como um discurso de racismo religioso contra religiões de matriz africana. É uma coisa que não cabe mais na minha teologia, no meu cristianismo hoje. Tem uma série certamente. tem uma série de questões muito delicadas de uma teologia conservadora que seguem existindo em boa parte das comunidades inclusivas. Então, isso é uma coisa para ficar atento. Se você não é mais uma pessoa conservadora e não compactua com uma teologia conservadora, é mais complicado. Eu não vou dizer que todas, mas boa parte das igrejas inclusivas ainda estão presas em uma teologia conservadora. O que a gente fala? A gente fala que existe uma diferença muito importante entre você ser uma igreja inclusiva e você ser uma igreja afirmativa. Uma igreja afirmativa, ela afirma e ela celebra a diversidade do corpo de Cristo. Ela reconhece essa diversidade como parte integral, inclusive como indício da própria diversidade do Criador sobre a criação. Uhum. É isso. Quem você é? Você não está sendo incluído em nada porque você sempre foi parte desse corpo. Sempre foi corpo Só de Cristo. celebra e afirma isso. Então, Muito bem. e normalmente essas comunidades que se declaram afirmativas ou que celebram, elas já são comunidades que têm uma teologia um pouco mais progressista, que rompeu com a maioria desses conservadorismos, que fez uma virada de chave em outras páginas teológicas para além da sexualidade. Então, a gente tem Uhum. a Igreja Batista do Pinheiro, em Alagoas, a gente tem a Bethesda aqui em São Paulo, a gente tem a Igreja Batista do Caminho no Rio, a gente tem uma série de comunidades em diferentes lugares. Bahia, a gente tem algumas comunidades. Na verdade, assim, todas as igrejas da Aliança de Batista do Brasil que vocês procurarem, por exemplo, são igrejas que são afirmativas, que celebram a diversidade, são espaços seguros. Boa parte das Igrejas anglicanas. igrejas anglicanas, a maioria delas. Então, e aí essas comunidades da Aliança de Batista do Brasil, por exemplo, são comunidades que a maioria delas estão no Nordeste do Brasil. Boa parte É. delas. Ah, o Nordeste. E são comunidades seguras, têm uma teologia mais progressista. Então, O Nordeste está a milhões de quilômetros à frente, né? Meu é... Deus do céu. agora, uma coisa interessante para mim, Andressa, é o seguinte. Para você ver como que, gente, LGBT é gente. LGBT é gente, igual hétero, Claro. gente. LGBT é gente. Então, o que acontece? A gente não tem igreja que é cheia de gente heterossexual conservadora e a gente não tem igreja de heterossexual que é extremamente progressista. A gente tem igreja cheia de gente LGBT que é conservadora e a gente tem igreja cheia de gente LGBT que é super progressista. Então, assim, tá muito nesse lugar de que tipo de teologia você quer encontrar, o que você acredita enquanto Bíblia, o que você acredita enquanto quem é Jesus, qual é a proposta do Evangelho do Reino de Deus, e a partir daí você definir os critérios de que comunidade você quer ir. O que eu digo, Andressa, é o seguinte, o importante é não andar sozinho. Total. Não fique num lugar que te violenta, fuja de lugares que te violentam, porque não é isso que o Espírito Santo quer para você. Sim. Mas, inclusive, a própria proposta dessa revista que o Esperança está trazendo, tem um lançamento dia 28, por que ela me deixa feliz? Porque ela é um material que te dá a possibilidade de, por exemplo, sair da minha igreja, como se sozinha, eu vou chamar o meu outro colega que também é LGBT, e ou se desviou, ou está desigrejado, e eu vou me reunir com ele na minha casa para estudar esse material. E a gente vai se reunir, e a gente vai trocar. E ali, querendo ou não, isso te devolve um pouco do senso de comunidade. E eu acho que é isso. A fé evangélica, ela é essencialmente comunitária. Não pode perder isso de vista. Então, não é onde estiverem dois ou três, o meu nome ali eu estarei. E eu acho que é isso. Ele também traz essa proposta, né? Devolver um pouco desse senso de comunidade. Partilhar em torno dos temas que estão ali. Então, enfim, acho que essa parte da proposta é bonita desse processo todo que o Esperança está fazendo.
bacana, que bacana. E olha, minha gente, sobre a nossa revista, que novamente vamos lembrar, o lançamento dia 28 de agosto, coloca a data aí, ainda estamos fechando, mas assim que sair o local a gente vai falar. É que também, e é o que a gente tem tentado trazer aqui, falar sobre a realidade dos LGBTs, mas falar também sobre coisas boas. Você vê, a Camila falou sobre também como é encontrar os irmãos, como é encontrar um lugar que te trate como o ser humano que você é, né? E como é também encontrar um lugar que você se identifique. Assim como ela falou, assim, tem lugar que é conservador, tem LGBT que é conservador. E tá tudo certo. Desde que você sinta que aquilo ali não está te ferindo, te violentando, meu irmão, é a casa do Senhor, vai comungar, vai comer o arroz e o feijão do jeito que tu gosta. Tem gente que gosta de cebola no arroz, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de feijão com carne, tem gente que não gosta. Certo? Tem gente que não gosta nem de feijão, é o feijão preto. O importante é que você se alimente, né? Naquilo que você sente que a tua alma vai ter satisfação e você vai glorificar o Senhor e alegria pela sua vida. A sua vida é assim algo que Deus teve muita, muita, muita vontade de ter, de manter. Ele ama você demais da conta. E assim, sinta a alegria em ser você. Sinta a alegria na sua existência. Sinta a alegria na sua fé em Cristo. Não deixa ninguém botar nada, nenhuma dúvida naquilo que você sente no seu coração, está pulsando no seu coração. Meu irmão, ninguém vai arrancar de você. Não pode arrancar. Porque no dia que você chegar no céu, é isso que vai valer. É isso que vai confirmar a tua chegada no céu. Não é com quem você esteve, com quem você não teve, qual a roupa que você vestiu, que você não vestiu, o idioma que você falou, a língua que tu falou, que tu deixou de falar. Mas é a convicção do amor que você tem por Jesus. Então, Camila, Amém. eu vou te falar uma coisa. Estamos terminando. Ah, não! Era isso que eu estava esperando, você fazer um ah! Poxa, falei, estamos terminando, ela ficou quieta, não pode falar ah! Todo sinal. Ai. É isso, é um papo, as nossas lives, né, que a gente vai fazer todas as semanas, aqui até o dia do lançamento, até a semana do lançamento. São lives curtas, são papos gostosos, assim. Essa live vai ficar gravada para você ser abençoada por Deus. E a gente vai também, a Gisele escreveu aqui que toda sexta-feira vai rolar lista de igrejas afirmativas. Toda sexta-feira. E se você tem alguma igreja que você quer indicar, manda pra gente. Manda pra gente que a gente vai divulgar aqui. Ou então você escreve ali no comentário que às vezes um irmãozinho, uma irmãzinha vai ver ali e isso vai ser bênção para você. Eu quero pedir, Camila, que você faça aí considerações finais, compartilhe alguma coisa, manda um cheiro, fica à vontade. Bom, primeiro eu agradecer a vocês por esse espaço. Eu gosto muito dessas trocas, assim. Eu acho que passos como esse foram muito importantes para a minha trajetória e eu sei que pode ser para muita gente também que acompanha. Eu quero só lembrar para você que é uma pessoa LGBT que está vendo a gente agora, de não se você integralmente, inclusive com a sua sexualidade, com a sua identidade de gênero, você é espelho do Senhor, você é imagem e semelhança de Deus. Você reflete quem Deus é aqui na Terra do jeito que você é. E a gente não pode deixar que as mentiras do inimigo, de Satanás, que é o adversário das nossas almas, entre na nossa mente, capture, distorça essa verdade. E a verdade é essa, que você é filho amado de Deus e você é imagem da criança do Senhor. E não deixe ninguém derrubar isso. É isso. Vá para um espaço de seguro para você. Não fica se submetendo à violência, porque não é isso que Deus deseja para você. Olha que maravilha. Estamos aqui. Esperançar é um lugar onde você sempre pode mandar mensagem para pedir socorro em momentos
e pode conversar com as pessoas. O meu perfil está aí. A gente tem o Evangélicos pela Diversidade, que tem núcleos espalhados em vários lugares. A gente tem a galera do Novas Narrativas, tem muita gente boa, então fica acompanhando. A gente já falou, né? A Andressa falou que toda sexta-feira vai sair lista nova de espaços legais. Acompanha, gente. Tipo, não fiquem sozinhos também, sabe? Criem comunidade, isso é importante. Super importante. Olha, minha gente, esse foi o nosso papo de hoje, nossa segunda live, para a gente falar sobre os irmãos LGBTs, a realidade dos LGBTs nas igrejas, já com um esquenta para a nossa revista, quero falar também algo muito importante, a nossa revista chama-se Bendiga, Bendiga. E a nossa revista é um material que está sendo feito com o apoio do Fundo Positivo, um parceiro que, assim, acreditou no nosso trabalho, na nossa seriedade e está entrando com a gente. Então, assim, acompanha a gente, acompanha o Fundo Positivo, fica aqui, não fica sozinho. Que tem que ficar sozinho é o diabo, entendeu? Porque ele nasceu só para trazer coisa ruim, sabe? Quem tem coisa boa tem que ficar junto mesmo. Deixa o inimigo, esse povo desaplaudido que fala as coisas aí que te fazem mal, deixa pra lá, sabe? Repreende em nome de Jesus, vai pra longe, procura aí alguém que vai te trazer uma palavra de bênção, assiste essa live se você chegou no final, manda essa live para alguém que você sente que tá precisando ouvir e vamos seguindo em frente até chegar a Canaã, ao nosso lar celestial, para a gente poder celebrar o Senhor. Amém? Amém. Você é pastora mesmo, né? Ai, gente do céu, eu não aguento com esse povo. Ó, vou até encerrar aqui, tá? Vocês parem. Um beijo, minha gente. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.